A melatonina é um hormônio produzido na glândula pineal, que fica bem no centro da cabeça. Esse hormônio está bastante famoso nos dias de hoje. Muita gente querendo tomar esse hormônio para diversos fins, principalmente para insônia. Como que a melatonina é produzida no nosso corpo? Ela é estimulada pela luz. Na verdade, a ausência de luz. Então, quem vai regular a melatonina vai ser a quantidade de luz do ambiente. Então, quando há uma ausência total de luz, é quando ela é mais produzida. Por isso que ela é produzida no período noturno. Quando vai anoitecendo, a gente vai começar a produção de melatonina. E se a gente estiver realmente no ambiente escuro, ela vai ser produzida adequadamente. Então, a melatonina ela vai ser um dos reguladores do nosso ritmo circadiano, nosso ciclo sono-vigília, que é justamente essa regulação de preparar o nosso organismo para dormir e depois para acordar. E todas as funções que a gente faz na hora que a gente dorme, ela vai ajudar nessa regulação dessas funções que o nosso corpo, tanto estimulando ele a realmente repousar, mas também fazendo com que o trabalho durante o sono, nosso metabolismo de diversos órgãos do nosso corpo funcionem corretamente nesse período. Por exemplo, vai ajudar o nosso pâncreas, fazendo com que ele produza menos insulina nessa hora que a gente está dormindo, assim como vai liberar glicose no sangue, que é armazenada no fígado, porque a gente não vai estar se alimentando. Vai sinalizar para a nossa gordura ser também utilizada como fonte de energia nesse período que a gente não está se alimentando. Então, ela vai regular todo o nosso metabolismo aí nesse período. E mais, a gente sabe que ela também vai preparar o nosso corpo para agir durante o dia. Então, mesmo quando ela não está sendo produzida, que seria durante o dia, ela vai ter deixado já a sinalização toda, a sua função toda para que o corpo trabalhe corretamente ao longo do dia. Para a gente melhorar a nossa produção de melatonina natural, uma das principais coisas que a gente tem que fazer é justamente manter o ambiente escuro na hora que a gente for dormir. Inclusive, não deixar aquelas luzinhas de televisão, de computador, não ficar no celular antes de dormir, não ficar na TV assistindo filme, vendo notícias, porque isso vai atrapalhar nosso estímulo para a produção adequada de melatonina. E isso é uma das causas de tanto também de distúrbios do sono que estão acontecendo nos dias de hoje, porque a gente sabe que atualmente as pessoas estão realmente fazendo mais uso desse tipo de eletrônicos, né? Então tem mais dificuldade aí de ficar na ausência total de luz, né? Desde que começou a ter a eletricidade, isso já começou a ter uma interferência, mas é claro que atualmente ainda isso se acentuou. Existe, então, uma indicação da gente utilizar a melatonina exógena, que seria a gente tomar a melatonina, porque a gente falou sobre a melatonina que a gente produz, né? E aí, existe essa indicação? Sim, ela existe, né? A indicação principal de se usar a melatonina seria justamente em distúrbios do sono. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, não é toda insônia que vai melhorar com melatonina. Não é simplesmente assim, eu quero dormir, então eu vou tomar melatonina. A gente sabe que os idosos têm mais risco de terem deficiência de melatonina, porque eles têm cerca de só 25% da produção natural, né, de quando a gente é jovem. A gente vai tendo essa redução ao longo da vida. Quando a gente pensa numa criança, num adulto jovem, ele tem mais melatonina, por exemplo. Então, para distúrbios do sono em idosos pode ser útil, para idosos que têm dificuldade para dormir pode ser útil. Existem alguns distúrbios específicos do sono que podem ser diagnosticados através de exames específicos que vão estudar, mapear o sono e vão ver se tem alguma dificuldade para o sono começar ou para ele ficar nas fases certas do sono. Essas situações podem ter benefício de se utilizar a melatonina. Um outro exemplo que também pode se beneficiar é quando você tem o famoso jet lag, que é quando você vai mudar de fuso horário, né? Quando a gente muda de país e nesse país tem um fuso horário muito diferente do que a gente estava, até que a gente consiga regular isso. A melatonina pode ajudar a melhorar isso, facilitar com que a gente se adeque a um novo fuso que a gente está.
Numa outra situação também que pode ser útil são pessoas, por exemplo, que têm que dormir no lugar claro, por exemplo, comissários em avião. Então, existem sim situações que vão atrapalhar bastante a produção e que a gente não consegue simplesmente apagar a luz, né? Então, nesses casos, também pode ser considerado o uso da melatonina caso haja alguma dificuldade. Ela também pode ser utilizada em alguns pacientes que usam um medicamento que chama beta-bloqueador, que é um medicamento aí usado aí para algumas doenças do coração, de pressão, que às vezes também atrapalha a produção natural de melatonina. Também pode ser utilizada na área da neurologia, em alguns casos de transtorno do espectro autista, em alguns casos de enxaqueca, depressão, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas isso tem que ser indicado pelo especialista. Outra questão que está bastante assim em voga e que muita gente questiona é se a melatonina poderia ter algum benefício metabólico. Como vocês podem ter notado que eu expliquei, ela vai interferir sim no nosso metabolismo, né? Ela vai ajustar aí a produção de glicose, da liberação de glicose do nosso corpo, o ajuste da produção de insulina. Então sim, ela vai interferir no metabolismo da gordura, vai interferir no metabolismo da glicose. Mas quanto que isso faz modificar realmente, por exemplo, você emagrecer? A gente não tem uma evidência de que a melatonina realmente faça as pessoas emagrecerem. Então, não tem assim uma dose, vou tomar isso e vou emagrecer. Não pode ser utilizado para esse fim até o momento. Pelo menos não em humanos. A gente sabe que às vezes você pega um estudo em rato e é muito legal, mas em humanos é mais difícil a gente conseguir provar isso. Até o momento a gente não consegue. A gente sabe que ela tem uma interferência no metabolismo da glicose, que pode ser que a falta dela também esteja mais prevalente em diabéticos, mas se simplesmente utilizar só para tratar essas doenças, a gente não consegue ainda fazer isso, porque a gente não tem evidências suficientes, nem doses adequadas, padronizadas, em qual que é o público. E tem outro defeito, outra dificuldade também, que é o fato de que a gente não consegue dosar a melatonina regularmente, né? Só mais em experimentais, assim, em algumas situações experimentais, porque ainda não tem uma padronização, a gente não tem disponível em laboratórios esse exame de maneira confiável ainda. E também é difícil, porque como ela é cíclica, simplesmente se você dosar um horário aleatório, não quer dizer que vai ter realmente uma definição de se tem falta ou não, porque ela vai variar ao longo do dia, a gente não sabe como está sendo essa produção real da melatonina ao longo aí do dia todo, da noite toda. Ah, mas eu gostaria de usar, né, já que está vendendo agora no Brasil, nas farmácias, né, recentemente foi aprovado para venda, então eu queria usar. Tem efeitos colaterais? Sim, existem alguns efeitos colaterais, embora a gente saiba que efeitos colaterais graves são raros, mas os efeitos mais frequentes que são vistos nas doses que já foram testadas, que seriam em doses muito pequenininhas, de menos de 0,3 miligramas até 10 miligramas, seria a dor de cabeça, né, a cefaleia, e a sonolência diurna, você ficar com sono durante o dia, porque geralmente a dose está muito alta, ou você não estava precisando de melatonina, e aí você vai ter, na verdade, uma indisposição aí ao longo do dia. Em crianças também já foi relatado bastante edurese noturna, que é quando a criança urina de noite na cama, né? Isso ela pode voltar a urinar, porque também atrapalha um pouquinho aí essa parte. E outros efeitos raros, mas podem ocorrer, são algumas alterações em doenças autoimunes em pessoas predispostas, então a gente tem que ter um pouco de cuidado, às vezes, com alguns grupos. Também pode ocorrer em algumas pessoas, elas têm uma diferença aí no gene da melatonina, receptores da melatonina no pâncreas diferentes, e elas acabam tendo, quando você utiliza a melatonina, uma dificuldade aí para produzir insulina. Então, acaba tendo uma glicemia mais alta, em vez de ajudar a baixar, acaba aumentando a glicemia da manhã. Então, para algumas pessoas pode até atrapalhar aí o controle glicêmico. Então, não é para todo mundo que a gente pode utilizar. Assim sendo, a gente tem realmente uma grande expectativa em relação à melatonina. Futuramente pode ser que ela possa ser utilizada em mais indicações, que a gente tenha mais definições de realmente qual seria a dose necessária para todo mundo. A gente sabe que essas doses altas parece que realmente dão mais efeitos colaterais, então a gente sabe que teria que ser geralmente doses muito pequenininhas, muito menores do que a maioria das pessoas utilizam, compram do exterior, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado assim com a automedicação. Converse com o seu médico se você realmente teria um benefício de se utilizar a melatonina,
às vezes passar no neurologista, se for um caso neurológico, né, conversar em relação a esse quadro com o psiquiatra, se você tem um quadro de insônia, porque às vezes confunde, né, com outros problemas psíquicos, com ansiedade, com depressão, para que você faça o uso correto desse tipo de substância, para que seja seguro e muito bem indicado. Espero que tenha sido útil para vocês. Eu sei que é um tema que bastante gente pediu para que eu fizesse um vídeo sobre. E se vocês tiverem alguma dúvida ou tiverem alguma sugestão de um outro tema que vocês gostariam que eu fizesse, coloquem nos comentários que eu faço um novo vídeo. Até o próximo!